Espera só um pouquinho. Lembrei de um negócio que eu olá para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, de física ondulatória e ótica. Já estamos caminhando para a nossa quinta aula, já passamos hoje já vamos passar da metade do nosso curso teórico, né, e depois nós vamos finalizar com 2 aulas práticas esse curso. Então, já falamos sobre bastante coisa bem interessante. Na última aula nós falamos um pouco sobre a transformada de Fourier, o que é a transformada, de que forma que a gente usa. A gente assim não fez um aprofundamento eh, muito, né, voltado ao cálculo, mas eu tive a intenção de mostrar mais o que é a transformada de Fourier, aonde que a gente utiliza e qual a importância dela dentro do estudo de ondas, principalmente, né? Então, a transformada de Fourier, ela é utilizada para a gente poder retornar ao sinal original do início do desenvolvimento, para a gente entender o que estava se perpassando ao longo daquele estudo que nós trabalhamos. Então, falamos bastante sobre a transformada, da sua aplicação, da sua aplicabilidade, do seu uso dentro da física, dentro da ondulatória. Então, foi uma aula bem bacana, bem interessante que nós trabalhamos. Então, em outras aulas, nós também falamos sobre ondas, nós definimos o que era uma onda, falamos das interferências construtivas, interferências destrutivas. Então, foram temas bem bacanas que nós trabalhamos até no presente momento. Então, para aqueles que não conhecem, meu nome é Taylor Ranieri Vaiande, sou professor de física aqui do Grupo Educacional Faveni já há alguns anos, leciono disciplinas de física e disciplinas correlatas com essa parte aí. Então, minha formação é em ensino de física, junto com junto com o mestrado de ensino de física. Então, nessa aula de hoje, tá, nós vamos trabalhar sobre ótica geométrica. Então, vamos falar, dar uma noção básica dos fundamentos da óptica geométrica e qual a aplicabilidade desses conhecimentos bem interessantes. Tá? É um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar, tá? É um conteúdo bem bacana, bem interessante para a gente trabalhar. Então, a óptica, ela estuda o comportamento, então ela vai pegar a luz e vai observar como é que essa luz ela se comporta e quais são os fenômenos que nós podemos aplicar, os fenômenos luminosos, tá, através dessas abstrações e simplificações. Então, a ótica vai basicamente o objetivo dela é estudar o comportamento de luz através de espelhos e através de lentes. Desculpe, pessoal. Também vamos abordar princípios fundamentais da propagação retilínea da luz, então a gente vai entender como é que a luz se propaga, de que forma que ela se propaga, a formação de imagens, né, como eu mencionei, a gente vai trabalhar com espelhos e lentes. Nós vamos ver, então, como é que funciona a formação de imagem dentro de cada tipo de espelho, dentro de cada tipo de lente, o tipo de imagem que forma, se é uma imagem real, uma imagem virtual, se a imagem vai ser ampliada, se vai ser reduzida, também vamos abordar a questão ah, eh, se ela aumenta o campo de visão ou se ela diminui o campo de visão. Então, nós vamos falar basicamente disso daí. Então, dentro disso tudo, então, vamos querer compreender os conceitos básicos da luz, então, e da propagação dessa luz, consequentemente, fazer uma análise da propagação, não, desculpe, da formação dessas imagens em espelhos planos e esféricos, investigar os fenômenos da refração da luz em lentes e também temos como objetivo aqui explorar essas aplicações, tá, dentro do nosso cotidiano, dentro da prática, tá,
em diversos campos da ciência e também da tecnologia. Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que que é a luz, tá? Então, a luz basicamente é um agente que é responsável pelas sensações visuais que nós temos. Então, a luz, ela é responsável para gente, para que as cores dos objetos possam chegar até o nosso olho e, consequentemente, nosso cérebro, então, interpretar aquilo que está chegando ao nosso olho, tá? E assim a gente consegue então fazer uma percepção dos objetos que estão ao nosso redor. Tá? Então, a luz basicamente é isso. Então, é o agente físico que é responsável pela sensação visual que nós temos. Então, a luz basicamente ela é uma onda, tá? É uma onda, ela sempre vai se propagar em forma de onda e, consequentemente, existe uma faixa específica de onda onde o nosso olho é sensível a essa faixa, então daí que vem as cores dos objetos que nós enxergamos. Então tem a parte do infravermelho, que a gente não enxerga, tem a parte do ultravioleta, que nós também não enxergamos, que fica em cada ponta desse domínio, entre a faixa da luz visível. Então, posteriormente, a gente entendendo o que que é a luz, nós precisamos entender o que que é um corpo luminoso, tá? Então, nós temos duas partes. Nós temos um corpo luminoso e temos o corpo iluminado, tá? O corpo luminoso é aquele agente que possui luz própria, tá? Como o sol ou uma lâmpada que está acesa. Todos os dois têm luz própria. O sol, a luz vem a partir da atividade nuclear que existe dentro do seu núcleo, e a lâmpada, tá, a luz dela vem através é, da corrente elétrica que atravessa o seu corpo, então assim ela vai produzir a luz. Então, todos esses corpos que emitem a própria luz, nós vamos chamar eles de corpos luminosos. Mas existe aquele corpo que não tem essa capacidade de emitir a própria luz, mas ela tem a capacidade de refletir a luz que vem de um corpo luminoso, tá? Um corpo iluminado que nós vemos muito, que traz a, grandes espetáculos para o nosso céu noturno, é a nossa Lua. Tá? Então, a nossa Lua ela é um corpo iluminado e ela vai refletir a luz que vem do Sol. Então, ela reflete essa luz e por isso que nós conseguimos então observar esse objeto em um céu noturno. Então, isto é um corpo iluminado, todo aquele corpo que vai refletir a luz de um corpo luminoso. Tá? Então, existe também os tipos de corpos quanto à parte de passagem da luz. Tá? Então, um corpo ele pode deixar a luz passar, tá? Ela deixa toda a luz passar. Pode ser que nem toda a luz consiga passar através dela, parte da luz é refletida, ou existe aquele corpo onde a luz é totalmente refletida, que é o corpo opaco. Então, o corpo opaco ela vai bloquear toda a luz que intercepta ela, tá? E ela vai refletir tudo de volta. Alguns exemplos é a madeira, o ferro, o alumínio, tá? O ambiente que vocês estão vendo aqui nessa apresentação, que vocês estão vendo uma estante, esses livros, então todos esses objetos são corpos opacos, na qual eles não deixam nenhuma luz passar. Toda a luz é refletida. Então, na verdade, não toda a luz é refletida, mas eles não deixam nenhuma luz passar por ela. Temos os corpos transparentes, tá? Um corpo transparente, a gente poderia citar esse vidro dessa caneca que eu estou utilizando aqui, tá? É um corpo transparente, ele deixa a luz passar através dela. A água, tá? Quando ela está totalmente límpida, ela é um corpo transparente, ela deixa a luz passar através dela, tá? Então, vidro, plástico, então, qualquer tipo de objeto que deixe a luz passar através dela é um corpo transparente. E existe o corpo translúcido, tá? Que vai deixar a parte da luz passar. É um corpo translúcido que a gente vê muito
vidros que são colocados em janelas, tá? Então, ele não nos deixa ver claramente o objeto que está do outro lado. A gente vê que tem algum vulto lá, mas a gente não consegue ver. Então, o vidro do banheiro costuma ter isso, né, para que ninguém consiga olhar o que, que tem dentro dela. Algum tipo de papel tem ah, esse poder também, igual o papel vegetal, né? Ele é um corpo translúcido, tá? O objeto precisa estar bem perto dele para ele poder, a gente poder visualizar o que está atrás desse tipo de papel. Então, depois que nós entendemos cada tipo de corpo iluminado, o luminoso, dos tipos de materiais, se é transparente ou se não é, então vamos entender a velocidade da luz, tá? Então, um grande mistério que vem, isso já vem desde a antiguidade, é eles tentarem entender o que que é a luz, qual é a velocidade efetiva da luz, tá? Então, a luz, então, isso intrigou os cientistas ao longo de muitos anos, tá? Então, graças aos avanços tecnológicos da era moderna, tá? Que eles tiveram possibilidade de criar equipamentos avançados, tá? Eles conseguiram medir com uma certa precisão a velocidade da luz. Isso foi esses valores é, foram descobertos por um experimento desenvolvido por Maxwell e Morley, tá? Onde eles tentaram, na verdade, provar a existência do éter, tá? Que seria aquilo que existe acima da nossa atmosfera. Tá? Eles tentaram provar a existência desse éter, mas acabaram provando que, na realidade, o éter não existe e, consequentemente, conseguiram calcular a velocidade da luz. Tá? E essa velocidade tem um valor aproximado, tá? Não tem um valor assim, exato, fixo que vai ser ele, tá? Que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo ou 3 milhões de metros por segundo. Tá? Então, uma velocidade muito alta, tá? Que acabou ficando errada, que é 3 vezes 10 a oitava. Tá? Então, 300 milhões, eu falei 3 milhões, é 300 milhões de metros por segundo. Tem algo muito rápido, isso equivale a aproximadamente, se eu não me engano, a 7 voltas e meia no nosso planeta Terra. Tá? Então, é uma distância muito grande que a luz percorre em um único segundo. Tá? Então, agora que nós sabemos a velocidade da luz, entendemos quais são os tipos de corpos, então nós vamos agora decompor essa nossa luz. A nossa luz, tá? A luz que nós recebemos do Sol, ela é o que nós chamamos de luz branca, tá? Então, ela tem a aparência branca, mas ela é composta por um espectro de várias cores, tá? Se a gente tiver no dia muito quente, sem nuvens, irrigando plantas, tá? Dependendo da direção que a luz solar bate nessa névoa de água, nós vemos esse efeito aqui, tá? Esse colorido que nós conhecemos como arco-íris. Tá? Então, a luz ela é decomposta, a luz branca que vem do Sol ela é decomposta, e como o raio da luz ela sofre um desvio diferente para cada velocidade quando ela atravessa a água, tá? Cada cor sofre um desvio maior em relação à outra, e com isso ela sofre essa decomposição no formato do arco-íris, tá? Que nós temos aqui nesse ponto aqui, ó. Ela é formado pela refração da luz solar, então ela precisa refratar, tá? Ela precisa sofrer um desvio no seu percurso, esse que eu mencionei aqui, e, consequentemente, ela precisa de ser dispersa, tá? Através das gotas de água. Tá? Então, ela vai ser refratada e dispersada, tá? Quando ela vai atravessando essas gotinhas de água. Mas a luz também pode sofrer uma refração, tá? Que nós mencionamos aqui. Essa refração é o desvio que a luz sofre ao atravessar materiais transparentes. Assim, ela então é decomposta nessas várias cores. Tá? Então, conceito de raio e feixe luminoso. Um raio luminoso, tá? São linhas orientadas que representam a direção no sentido de propagação de luz. Tá? Então, a gente vai pegar uma linha reta, tá?
que vai representar o raio de luz emitido por um dispositivo, tá? Então, são raios que nós utilizamos como a direção, o sentido de propagação daquela luz, tá? Então, é, isso é um conceito de raio e de feixe luminoso. Tá? De feixe luminoso, tá? Raio é uma única seta representando um feixe luminoso, são um conjunto de raios luminosos. Tá? Então, nós vamos pegar um objeto que está transmitindo esse raio luminoso. Tá? Então, a gente vai desenhar várias linhas, lá, vários raios luminosos que se propagam juntos, mostrando o sentido de propagação daquela luz. Tá? E nós temos as cores dos objetos, as cores é determinado pelo tipo de luz que o objeto reflete. Tá? Então, nós temos a luz branca que vem do Sol. Tá? Então, o objeto que ele é branco, tá? Nós vimos que a luz, a cor que o Sol emite é o que nós chamamos de cor branca, luz branca. Tá? Então, para eu ter essa luz branca, eu preciso do conjunto das 7 cores decompostos. Tá? Então, se eu junto essas 7 cores, eu tenho o branco. Então, o objeto que é branco, ele precisa refletir todas essas cores em conjunto. Tá? O objeto que é preto, tá? Ele, por sua vez, não, na verdade, não reflete nenhuma cor. O preto que nós chamamos de ausência de cor. Por quê? Porque o corpo ele absorve todos os raios luminosos que chegam até ele. Ele absorve tudo. Então, com isso, ele não reflete nada. Tá? Então, por isso que ele é preto, porque ele não reflete nenhuma cor. E com isso, a gente também consegue entender o porquê que a cor preta ela esquenta tão facilmente. Então, junto com o raio luminoso, ele carrega junto energia com ele. Cada cor que nós temos lá, ela representa uma determinada energia em relação a cada tipo de cor. Então, se ele está absorvendo todas esses raios luminosos, ele está absorvendo todas as energias. Então, com isso, que a roupa preta ela esquenta muito num dia quente e a roupa branca ela é uma roupa mais fresca. Por quê? Porque ele reflete todos os raios. Então, ele não absorve quase nenhuma energia que vem junto com o raio luminoso. Tá? Então, assim, nós chegamos dentro do princípio da óptica geométrica, que é a propagação retilínea, é quando a luz se propaga em linha reta, tá? Sempre pensando no meio transparente, tá? Nós precisamos pensar nisso daí também, que sempre que eu tiver um meio transparente, a luz se propaga em uma linha retilínea. Tá? Nós temos a lei da reversibilidade dos raios. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o caminho é único. Um raio luminoso não atrapalha no caminho do outro raio luminoso. Então, eu posso ter dois raios diferentes, emitidos por duas fontes diferentes, elas se cruzam e cada raio continua no seu movimento sem sofrer nenhuma interferência, que é a lei da reversibilidade dos raios luminosos. Nós temos a independência dos raios, tá? Desculpem, eu fiz confusão aqui. O que eu falei que um raio não interfere no outro é a independência dos raios luminosos. A reversibilidade, na verdade, fala que o caminho não depende do sentido de propagação. Então, o caminho que ela vai seguir não vai depender do caminho de propagação que ela tinha antes. Tá? E a independência, cada raio independente, um raio não atrapalha o outro raio. Então, assim, nós chegamos primeiramente na reflexão da luz, que basicamente é o retorno de um feixe luminoso para um meio de origem. Tá? Então, nós temos um espelho, tá? No espelho é mais fácil para a gente entender isso. Eu tenho um raio luminoso que acerta esse espelho, tá? Esse espelho vai refletir esse raio luminoso para o mesmo meio de origem, ou seja, ele vai refletir esse feixe luminoso de volta. Tá? Então, a gente segue a reflexão regular, ou seja, se eu tenho um espelho totalmente plano, tá? O raio luminoso ele vai atingir esse espelho. Eu tenho um ângulo de incidência em relação a esse espelho, tá? Em relação a uma linha normal que existe nesse espelho, ela vai se refletir
com esse mesmo ângulo de incidência. Então, se ele incide com um ângulo de 30 graus, ele vai refletir com um ângulo de 30 graus. Tá? Então, sempre quando eu falo de reflexão em espelhos, eu tenho que imaginar uma linha normal, ou seja, uma linha que é perpendicular ao meu objeto, tá? E o raio de incidência vai ser o mesmo para o raio de reflexão. Então, se ele incide com 30 graus em relação ao normal, ele vai refletir com 30 graus em relação à normal. E também nós podemos ter uma reflexão difusa, que acontece quando o meu material ele não é regular, ele não é totalmente plano, mas também não é uma esfera, tá? A gente pode pensar nisso numa ondas de água que tem num lago. Então, a superfície não é regular. Então, com isso, a gente pode então, ter uma reflexão difusa, onde o raio luminoso é refletido de várias direções ao mesmo tempo. Então, esse nosso raio luminoso ele acaba sendo espalhado no meio ambiente. Tá? Então, a gente parte para o primeiro tipo de espelho, que é o espelho plano, tá? Superfície plana, totalmente polida, com alto poder refletor de luz. Tá? Como eu já falei, o ângulo de incidência com a linha normal, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? Que essa linha vermelha que nós temos aqui, a linha normal, tá? Que ela é perpendicular à superfície, tá? Então, o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao nosso ângulo de reflexão, tá? Então, o ângulo de incidência no espelho plano, totalmente plano, com uma superfície bem polida, ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Nós temos, então, as leis da reflexão, tá? O raio de incidência o raio de incidência e o raio refletido sempre são iguais, como eu já mencionei. A segunda, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Tá? Sempre teremos R igual a I, então reflexão é igual a incidência. E isso explica a formação de imagens em espelhos planos. Então, se eu tenho um objeto, deixa eu só ver o que vem. Se eu tenho aqui um objeto na frente de um espelho plano, a reflexão a formação da imagem, aliás, daquele objeto, vai ter exatamente as mesmas características, mesmo tamanho, mesma distância em relação ao espelho, tá? Não vai haver nenhuma deformação daquela imagem, então ela vai ser exatamente as mesmas proporções. A única coisa que acontece é que vai haver uma reversão em relação à imagem formada. A gente pode observar isso. A gente está na frente do espelho, tá? A gente levanta a mão direita, tá? E a partir do momento que a gente levanta a mão direita e a gente bota na nossa cabeça, se eu me invertesse, como é que eu ficaria lá? Seria a mão esquerda levantada. Então, acontece somente essa reversão da imagem, mas mantém todas as características. Se eu botar uma letra na frente dela, a gente vai ver esse objeto ao contrário. Então, por isso que em veículos de emergência, em ambulâncias, carros de bombeiro, carros de polícia também, se não estou enganado, a gente vai ver sempre a palavra escrita ao contrário, a gente vai ver a ambulância escrita ao contrário. Por que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente olha no espelho, quando a gente escuta o barulho atrás da gente, a gente vai conseguir ler ambulância. Tá? Porque acontece uma inversão das letras. Então, a gente consegue ler a ambulância e assim a gente consegue, então, identificar que a gente precisa dar licença para aquele veículo poder passar, porque ele está atendendo alguma emergência que está vindo. Tá? Então, essa é a aplicação do espelho plano. Depois, nós temos o espelho esférico. Tá? Então, espelho esférico, nós podemos ter dois tipos de espelho, primeiramente. Nós podemos ter o espelho côncavo e o espelho convexo. Tá? Então, esses dois tipos de espelhos eles são fabricados a partir de calotas, tá? Esféricas de uma superfície refletora. A gente pega uma superfície e corta um pedaço dessa superfície. Tá? Aí nós vamos ter um espelho esférico. Tá? Então, nós vamos ter o côncavo, é quando a parte interna, tá, da curvatura
tem um poder de refletir, tá? De formar imagens, e o convexo é quando é a parte externa dessa calota esférica. Então, assim, a gente diferencia. Parte de fora é convexo e a parte de dentro é o côncavo. Tá? Então, nós teremos alguns elementos geométricos desse tipo de espelho. Tá? Cada tipo de espelho vai ter um centro de curvatura, tá? Que é exatamente igual ao raio. Se eu seguisse a prolongação do meu espelho, ele formaria uma esfera perfeita. Tá? Então, o centro de curvatura vai me dizer qual é o raio, tá? Se eu tivesse uma esfera completa, tá? O foco, ele é exatamente a metade desse centro de curvatura, ou seja, é a metade do raio daquela esfera, tá? É por onde os raios paralelos ao eixo principal convergem após acontecer uma reflexão. Eu tenho o meu espelho, tá? Eu tenho um raio vindo paralelo a esse espelho, ele parte, ele retorna pelo ponto de curvatura, tá? Pelo ponto de curvatura, não, desculpe, me perdoe. Ele passa voltando pelo foco, tá? Todo raio vai seguir essa ideologia, tá? E ele tem um vértice, tá? Que é o ponto aonde essa minha linha imaginária, essa linha do centro de curvatura, encosta o nosso espelho, tá? Daquele ponto nós vamos chamar de vértice, que é o ponto de interseção entre a superfície refletora e o eixo principal, que sempre vai passar pelo centro de curvatura, tá? Quais são os demais elementos, tá? Nós então chamamos de raio de curvatura, que é exatamente o centro de curvatura. F, tá? É a distância focal, tá? É exatamente a metade do vértice e o raio de curvatura. Nós temos um ângulo de abertura, tá? Que vai me dizer o ângulo entre as extremidades dos espelhos e o centro de curvatura, tá? Então, qual é o ângulo? Tem o meu raio de curvatura, que é o meu centro de curvatura, tá? Temos o vértice aqui, nós temos um ângulo que vai ser formado em relação ao meu espelho. Aquele ângulo nós chamamos de ângulo de abertura. Quanto maior é o ângulo de abertura, maior seria a esfera desse espelho. Tá? Quanto menor o ângulo de abertura, menor seria a esfera desse que eu fizesse esse prolongamento. Tá? Assim, então, nós temos aqui as condições de nitidez de Gauss. Tá? Então, são condições bem interessantíssimas para a gente trabalhar essa parte dos espelhos esféricos. Tá? Inclinação dos raios, tá? Os raios incidentes, tá? Devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Tá? Então, a ideia é sempre termos raios que sejam paralelos a esse eixo principal. Tá? O ângulo de abertura desse espelho. Tá? O espelho deve possuir pequeno ângulo de abertura. Então, o alfa tem que ser menor do que 10 graus. Tá? Senão, isso torna esse nosso espelho praticamente plano. Aí dificultaria para a gente observar o que esse espelho pode fazer. Tá? E as proximidades ao eixo. Os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal para o nosso espelho, então, captar a luz que está vindo daquele objeto. Tá? Se ele estiver muito distante, tá, os raios não conseguem chegar até o nosso espelho, então, para a gente poder ter uma nitidez. Então, isso tudo foi desenvolvido pelo Gauss. Tá? Gauss é um cara muito bacana e desenvolveu trabalhos bem bacanas, tá? Dentro da óptica, dentro da elétrica. Tá? Então, um cara tem conteúdos muito bons para a gente trabalhar. Tá? Então, o foco principal desses espelhos esféricos, tá? Então, a gente vai dividir entre espelho côncavo e espelho convexo. Tá? O feixe refletido converge, tá? Do foco real na frente do nosso espelho. Então, nós temos o foco real que está na frente do nosso espelho. Tá? Vocês vão ver que existe o foco real e o foco imaginário. Tá? Então, tem um feixe de luz vindo paralelo ao eixo principal, ele intercepta nosso espelho, ele é refletido convergindo pelo foco do nosso espelho. Tá?
diferentemente do espelho convexo. O feixe refletido ele diverge. Por que ele vai divergir? Ele vai bater na nossa parte externa aqui do nosso espelho, porque agora é essa parte aqui, ele vai interceptar o nosso espelho. Tá? Pelas condições que nós temos aqui, não tem como ele ser refletido passando, convergindo. Por quê? Ele vai ser refletido para cima, tá? Se distanciando em relação ao nosso foco, nosso eixo principal. Tá? E o centro de curvatura não fica do lado polido do nosso espelho, está do outro lado por causa da nossa curvatura do espelho. Então, ele vai divergir, mas essa divergência ele vai estar alinhado com o nosso foco real do nosso espelho. Tá? Então, vai ter um foco imaginário, que estaria do lado de cá, tá? Mas temos o foco real que está do lado da curvatura, então ele vai ser refletido divergindo com esse foco. Então é o que nós chamamos de foco virtual, que está atrás do espelho. Por isso que nós chamamos ele de foco virtual. Tá? O foco principal situa-se no eixo principal do espelho. Tá? Então o foco real sempre está lá. Tá? E temos o foco virtual que vai estar do lado contrário da parte polida, que sempre vai acontecer no espelho convexo. Tá? Agora nós vamos ver a construção de imagens a partir desses tipos de espelhos. Tá? Então, como é que vai funcionar a construção de imagens? Tá? Então, a gente vai ter um raio que vai sempre vir paralelo, tá, ao nosso eixo principal. Então, ele é refletido passando pelo foco, tá? Então, ele vai convergir com o foco. Depois, tá, nós vamos puxar um raio que vai passar pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal, tá? E também podemos traçar um raio central, tá? É um raio que vai incidir passando pelo centro de curvatura, então a gente vai pegar um raio que vai passar pelo centro de curvatura e ele reflete-se sobre si mesmo, tá? Então são as condições para a gente construir imagens. Paralelo volta pelo foco, o que vai pelo foco volta paralelo, tá? E o que vai pelo centro de curvatura, ele passa de novo e volta pelo centro de curvatura mais uma vez, tá? Então, nós vamos ter uma classificação de imagens a partir, tá? Desse, ah, desses trabalhos que nós mencionamos, tá? Só voltando aqui mais uma vez, só para a gente finalizar aqui, tá? Então, a gente traça sempre um raio paralelo e volta pelo foco, e um que vai pelo centro de curvatura volta pelo centro de curvatura, onde essas duas linhas se convergem, é o ponto exato onde a imagem vai ser formada e aonde eu vou desenhar a minha imagem. Tá? Essa minha imagem pode ser real, virtual, ou inexistente. Ou a minha imagem pode ser maior, menor ou igual. Aí vai depender das condições que eu vou colocar. Igual aqui, real frente do espelho, virtual sempre atrás do espelho. Tamanho maior ou menor, tá? Posição direita invertida, tá? Aí nós podemos ter alguma dessas situações. Vamos ver aqui, tá? E só finalizando aqui, então. Se eu botar meu objeto antes do centro de curvatura, ou seja, do centro de curvatura, e botar ele para lá, ele vai ficar mais longe do que o centro de curvatura, minha imagem vai ser real, tá? Minha imagem vai ser menor e vai ser invertida. Tá? Se eu botar em cima do centro de curvatura, vai ter mesmas características em relação ao tamanho, só que vai ser invertida e isso classificado como imagem virtual. Entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter uma imagem que vai ser real, tá? Continua sendo invertida, porém agora minha imagem vai ser maior. Se eu botar em cima do centro de curvatura, tá? Ele sempre vai produzir uma imagem. Não, na verdade, em cima do foco, desculpa, agora em cima do foco. Em cima do foco não vai existir imagem formada, tá? Porque em todos os meios desses raios que eu traçar, eu não vou ter nunca um raio que vai se convergir.
tá? Então, não vou ter formação de imagens. E se eu botar entre o foco e o centro de curvatura, aí eu vou ter uma imagem virtual, tá? Maior e direita. Sempre que a imagem direita tiver a mesma orientação do objeto, minha imagem vai ser virtual, tá? E a imagem formada por espelhos convexos, tá? Sempre vai ter uma única característica. Sempre vai ser virtual, tá? Sempre vai ser direita e sempre vai ser uma imagem menor, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês peguem uma colher bem polida, vocês vão ter mais ou menos uma noção disso que eu estou falando aqui, tá? Então, agora nós vamos falar da refração da luz, tá? A luz, ela vai ser refratada quando ela passa um determinado meio e ela sofre desvios na sua trajetória. Ela vinha numa linha de propagação, ela atravessou o material e ela tem agora outro sentido de propagação, tá? Então, isso nós chamamos de refração da luz. Ela vai fazer a luz mudar de velocidade dentro daquele material, por isso que ela sofre esse desvio, tá? E quando ela sai do material, ela vai voltar à sua velocidade original, porém, ela mudou a trajetória, ela vai sofrer um desvio na sua trajetória. Tá? E isso acontece quando nós trabalhamos com lentes. Tá? Então, o que é uma lente? Tá? É um material totalmente transparente, então o óculos que eu estou usando aqui, então, ela tem material totalmente transparente. Deixa eu botar o óculos, porque meu olho começou a doer. Tá? Então, é um material totalmente transparente, ele deixa a luz passar, mas ela vai fazer que no tempo que a luz estiver dentro da lente, dentro do material da lente, a luz vai sofrer variação na sua velocidade. Com isso, ela vai sofrer um desvio de trajetória. Tá? Então, sempre vamos ter vidro, plástico. Essa minha lente, se não estou enganado, é feito de acrílico. Tá? Tem que ter, então, sempre material transparente e superfície esférica. Tá? É uma condição, obrigatoriamente, eu preciso ter uma superfície esférica para eu ter uma lente. Tá? Então, vamos classificar as nossas lentes em lentes convergentes e lentes divergentes. Então, nós podemos ter as lentes biconvexas, tá? Apresentam duas partes que são convexas, tá? Então, sempre nas lentes convexas, se a gente olhar a borda dela, ela vai ter uma borda larga, tá? Seja tanto a plano convexo ou a biconvexa, tá? Então, a borda dela vai ser uma borda larga. Diferentemente, se eu tiver uma côncava plano côncavo ou a côncava côncava, tá? Que são as duas barrigas. Desculpem, eu estou falando besteira com vocês, tá, pessoal? As duas partes convexas, que são essas partes aqui, tá? Vamos corrigir o erro que eu cometi aqui. Duas partes convexas, tá? Tanto aqui quanto aqui. Eu vou ter essa formação aqui. Se a gente olhar aqui em cima, na borda dela, eu vou ter uma borda fina, tá? Mas se eu inverter isso, então se eu tiver tanto assim, que é uma plano convexa ou uma biconvexa, tá? Eu vou ter borda fina. Mas se eu inverter isso, ó, vou ter duas côncavas, aí eu vou ter a borda larga, tá? Então, nós podemos ter a côncava convexa, que é um lado côncava e a outra convexa, tá? Que também vai possuir uma borda fininha em cima, tá? Então, isso são os tipos de lente que são convergentes, que vão pegar o raio de luz e inclinar isso tudo pelo foco. Ele vai direcionar tudo pelo foco, tá? Nós temos as lentes divergentes, tá? Agora são as bicôncavas, que são esse tipo de lente aqui. Eu não consigo fazer direito com minha mão, mas se eu olhar aqui a parte de cima, eu teria uma parte larga, tá? Então, possuem duas faces côncavas. Nós podemos ter a plano côncava ou a convexo côncava, tá? Que são o que nós chamamos de lentes divergentes, tá? Elas vão então pegar a raio de luz, vai atravessar a nossa lente
e ela vai ser espalhada, mas esse espalhamento que a raio de luz vai sofrer vai divergir em relação ao foco da nossa lente, tá? Então, todos os raios vão estar alinhados com o foco depois que acontecer a divergência desse raio luminoso. Tá? Então, qual é o comportamento óptico que nós temos dentro da lente? Tá? Lente convergente possui uma parte central mais espessa, como eu falei anteriormente, tá? Que as bordas, tá? Convergem todos os raios de luz. As lentes divergentes, o seu centro é mais fino do que as bordas. Tá? Então, as lentes divergentes, ó, aqui as bordas são fininhas, tá praticamente encostando aqui, ó, as minhas mãos, mas em compensação as bordas são espessas, tá? O foco, tá, é o ponto onde os raios convergem ou divergem, tá, de onde parecem divergir, tá? Então, elas vão, eu tenho os raios paralelos, eles atravessam e vão convergir no foco. Tem os raios que são paralelos, eles atravessam e vão divergir, mas vão divergir alinhado com o nosso foco aqui da nossa lente, tá? Então, quais são os elementos que nós temos? Sempre vão possuir dois centros de curvatura, tá? A centro de curvatura das faces esféricas, tá? Se eu tiver uma bicôncava, que é esse tipo de lente, tá? São duas esferas, tá? Encostadas uma na outra, tá? Então, eu vou ter dois centros de curvaturas. Tá? Vou ter o raio 1, raio 2, são os raios de curvatura. E não temos o eixo principal, tá? Onde a linha que vai passar pelo centro de curvatura 1, pelo vértice, e assim sucessivamente pelo outro centro de curvatura, e, e foco, tá? Então, mais elementos nós temos, a espessura da lente, tá? A espessura vai influenciar no tipo de lente que nós temos, os vértices das lentes, tá? Lentes delgadas, espessura muito menor do que o raio das faces, tá? Então, isso nós chamamos, então, de lente delgada. Tá? Então, nós temos o centro óptico das lentes, tá? A definição é por onde nós temos os vértice 1 e o vértice 2 praticamente coincidem. Tá? Se nós tivermos uma lente composta por duas esferas idênticas, tá? Então nós teríamos o vértice 1 e o vértice tá? Não, eles não vão necessariamente coincidir, porque sempre teremos uma espessura daquela lente, né? Para ser coincidir no mesma posição, né? A gente precisaria algo que uma espessura que fosse para o infinito em relação ao mínimo, não ao máximo, né? Então, é situado sobre o eixo principal, tá? É fundamental para o estudo do comportamento óptico de cada tipo de lente, tá? Qual a aplicação prática que nós temos dos conhecimentos ópticos? Tá? Vai ser usado na correção de problemas de visão, igual no meu problema aqui é um problema de hipermetropia. Tá? Então, eu vou usar um determinado tipo de lente para corrigir o meu problema. Se eu não estou enganado, meu tipo de problema usa um tipo de lente convergente, mas não posso afirmar isso com certeza, tá, pessoal? Tá? Mas eu uso um tipo de lente, ou ela é convergente ou ela é divergente, tá? Então, é muito usado, tá? Em óculos, em lente de contato, tá? É usado em câmeras fotográficas, tá? Não existe câmera fotográfica que não tenha uma lente, tá? Então, por menor que seja a câmera, ela vai possuir uma lente, tá? Telescópios usam tanto lentes quanto espelhos, dependendo do tipo de telescópio, tá? Se eu tiver um telescópio refletor, que é o telescópio newtoniano, ele vai utilizar tanto um espelho esférico, tá? Como também vai utilizar lentes lá na ocular, tá? Para captar a imagem que está vindo pelo espelho esférico. E temos os telescópios refratores, tá? Que vão usar somente lente dentro da sua composição. Tá? A importância da óptica geométrica na compreensão da luz, tá? Vai ampliar o nosso conhecimento sobre natureza, sobre comportamento luminoso,
tá, ajuda no desenvolvimento tecnológico. Quem imaginaria que um objeto desse tamanho que eu estou segurando aqui, tá, tem essa lente bem pequenininha, mas tem uma alta resolução em fotografias, tá? Então, a gente precisa dos conhecimentos ópticos para a gente desenvolver essas tecnologias, tá? E tem muitas aplicações no nosso dia a dia, tá? Com o uso de lentes dos óculos, lentes de contato, tá? A gente usa retrovisores, tá? Nos nossos carros, então é muito importante a gente ter o conhecimento desses fenômenos, tá? Quais são os desafios que nós temos dentro da óptica geométrica? Tá? Nós temos as aberrações que vão existir dentro dos telescópios refratores, tá? Que vai distorcer a imagem, a gente vai ver aquela aberração totalmente colorida, que nós chamamos de aberração cromática, tá? Ao redor da imagem. Limitações do modelo, então simplificações que podem não representar todos os fenômenos ópticos que nós queremos, tá? E também na necessidade de constante atualização para acompanhar novas descobertas. Então, a gente precisa atualizar os conhecimentos da óptica geométrica a todo momento. Tá? O futuro está a nanotecnologia, está no desenvolvimento de dispositivos ópticos em escala nanométrica, ou seja, sempre cada vez menor. Isso que já é pequeno. Pensa isso numa estrutura nanômetro. Tá? Vai ser algo bem pequeno que a gente vai ter dentro da óptica quântica, que é a integração dos princípios da mecânica quântica junto com a óptica, e também dentro da inteligência artificial para otimizar sistemas ópticos bem complexos. Tá? Bom, sim, a gente encerra nossa aula. Nós tivemos então os fundamentos da física. A óptica é essencial para a gente compreender os fenômenos, tem diversas aplicações, tá? E que sempre está em contínuo desenvolvimento. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.